Boa noite, estamos ao vivo, né? Estamos mais uma noite com os 7 minutos com Deus. Essa é uma live, eu sou o pastor Camilo da Igreja Pentecostal dos Filhos de Deus. Esta live, glória a Deus, tem o título 7 minutos com Deus, é um trabalho de Deus, é uma obra de Deus. E como disse o profeta, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Então louvo a Deus por esse trabalho. Eu costumo dizer que o Evangelho de Cristo não é um tesouro para ser escondido, mas sim um presente para ser dividido. Mas já vamos pela palavra, né, irmão? Hoje nós vamos, louvado seja Deus. Natan, Deus abençoe, louvado seja Deus. É o primeiro da fila, o Natan, né? A Nayana, né? Louvado seja Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então vamos para a palavra do Senhor. Está escrito no livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 22 e no versículo 24. E essa palavra tem o título: o maior será como o menor. O que diz o verso 24? Houve também entre eles uma forte discussão sobre o qual deles parecia ser o maior. Disse-lhe Jesus: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados os benfeitores. Mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governe seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio a vós, para que comais e bebais, e na minha mesa e no meu reino. Eu vos assentarei sobre o trono para julgar as 12 tribos de Israel. Graças a Deus por isto. Amados irmãos, esse texto que nós lemos nesta noite é um texto que até hoje tem acontecido. Mas no tempo de Cristo Jesus, boa noite, pastor Camilo, Natan, mas no tempo de Cristo Jesus não foi diferente. A Bíblia diz que certa vez o Senhor Jesus encontra o seu discípulo disputando ou tendo uma contenda entre eles, se questionando e perguntando quem era o maior entre eles. Né? Quem era o maior? Aquele que ficaria quando Jesus morresse e subisse ao céu, quem ficaria? Quem era que assumia a responsabilidade? E quem era que parecia ser o maior já naquele momento? Quem se destacaria no meio do discípulo? E Jesus, louvado seja Deus, vendo aquela discussão, né, aquela desavença entre principalmente o seu discípulo, louvado seja Deus, ele disse uma coisa muito boa. Ele diz: vós não sereis assim. Isso não é certo. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como aquele, né, que sirva. Jesus disse: olha, está errado. Está errado. O maior se comporte como o menor. Hoje em dia nós vemos e nós encontramos e conhecemos muitas pessoas que não querem mais servir. Eles querem ser servidos. Que não querem mais receber ordem, eles querem dar ordem. E eu costumo dizer, hoje em dia nós estamos vivendo, muito cacique para pouco índio. Todo mundo quer mandar, todo mundo quer dar ordem. Ninguém mais quer servir, mas todo mundo quer servir. Ninguém mais quer receber ordem, mas todo mundo quer dar ordem. A maioria das pessoas. E é por isso que a gente vê muitas divisões. E é por isso que a gente vê muitas pessoas estar com você, de repente ele já está no outro, e já sai, e já quer fazer, e já quer imitar aquilo que aquele seu líder faz. E Jesus Cristo disse: glória a Deus, louvado seja Deus, vós sois o que tende permanecido comigo nas minhas tentações.
Jesus Cristo dá uma orientação para eles, que não é bom a gente se colocar na posição de líder, ou na posição de liderar, ou para liderar. Porque eu costumo dizer, amado, ninguém pode ser professor se ele nunca foi aluno. Ninguém pode ser chefe se ele nunca foi liderado. Ninguém pode estar em cima se ele nunca também esteve por baixo. Por quê? Porque isso traz uma experiência. Muitas vezes as pessoas querem entrar numa batalha ou querem estar numa situação sem passar por experiência. E Jesus Cristo vendo aquilo, e Jesus Cristo vendo aquela situação, disse, olha, as coisas não é assim. Eu aprendi uma coisa, amado, no reino de Deus não se corta fila. No reino de Deus não se passa na frente. No reino de Deus não tem aquilo de você dar um cachê para alguém, ou você subornar alguém, a palavra é essa, para que as pessoas fiquem na frente, tomar a posição de alguém. Louvado seja Deus. Jesus Cristo vendo aquilo, Jesus Cristo repreendeu os seus discípulos e disse, isso não está certo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto que eu quero ler nesta noite é o 28, é o que eu quero ler e ficar mais tempo nele. O Senhor diz assim, vós sois o que estende estar permanecido comigo nas minhas tentações. Glória a Deus. Aí ele continua, para que comeis e para que bebeis na minha presença, no meu reino, e assentareis, louvado seja Deus, sobre o meu trono, para julgar 12 tribos. Ele disse, assim como o Pai confiou o reino, eu confiarei a vós. Mas isso, meus amados irmãos, nós precisamos, louvado seja Deus, obedecer. Obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, obedecer ao seu reino, obedecer ao chamado do Senhor. Não, as coisas não é do jeito que eu quero, as coisas não é do jeito que eu penso, as coisas não é do jeito que nós pensamos, é do jeito que Deus determina. Deus tem leis. A Bíblia diz que o reino de Deus é leis e mais leis, estatuto e mais estatuto, regra aqui, regra ali. Louvado seja Deus. Para que nós possamos ser abençoados, precisamos, graças a Deus, ouvir. E para ouvir, nem todos gostam de ouvir. Para obedecer, nem todos gostam de obedecer, mas é o caminho para ser abençoado, é obedecer. Mas é o caminho para alcançar as bênçãos de Deus, é obedecer. Pois o profeta Samuel disse que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas obedecer não é para todos. Porque obedecer precisa a pessoa se martelar, a pessoa se crucificar para obedecer. É mais fácil mandar. Né? É mais fácil dar ordem de que receber ordem. É mais fácil a pessoa procurar estar em cima de que estar por baixo. Mas ninguém pode também chegar a lugar nenhum, Marinara, Deus abençoe, se não tiver obediência. A obediência nos leva, louvado seja Deus, nós a alcançar as bênçãos de Deus. A obediência de Deus quebra a maldição, mas a desobediência gera maldição. Não é? A desobediência gera maldição. Mas a obediência, ela constrói diante de Deus, aleluia, uma firmeza e uma constante permanência diante de Deus. Jesus Cristo foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus Cristo foi obediente às Escrituras, pois o Salmo 22, pois o profeta Isaías, pois o profeta Miqueias, esses homens profetizaram a respeito da sua vinda, a respeito das suas tentações, a respeito da sua humilhação, a respeito daquilo que ele ia passar, a respeito da sua morte. Né? E ele obedeceu tudo que estava escrito a seu respeito. Ele foi o maior obediente. Jesus Cristo se fez como servo, ele sendo o Senhor, se fez como servo. Mas ele tinha de se fazer por servo, louvado seja Deus, para reinar eternamente, pois assim está escrito. Você está entendendo? Nós precisamos, glória a Deus, obedecer. Mas obedecer, como eu falei, ninguém gosta. Obedecer, muitas vezes, traz sacrifício, e para muitas pessoas, acha que obedecer é ser humilhado. Acha que obedecer é diminuir. Acha que obedecer é não aparecer. Né? É não estar na primeira fila. Mas a obediência, glória a Deus,
ela nos molda, ela nos modela, ela nos forma, ela nos capacita. A obediência, louvado seja Deus, ela nos honra. Um homem obediente, glória a Deus, ele vai longe. Um homem obediente, louvado seja Deus, ele alcança misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Permaneça firme. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Me lembro que uma certa vez, irmão Carlos Eduardo, uma pessoa chegou para mim e reclamou. Por quê? Porque eu estava sendo muito obediente ao meu líder. Ele disse, rapaz, eu não dava para mim não, isso aí não dava para mim não. Tu está tanto tempo de aí, essa pessoa não te dá a igreja, te coloca aí, mas não te coloca como pastor e tal. Aí começou a dizer mil coisas, justamente para mim pecar. E eu disse o seguinte, eu digo, meu amado, eu lhe falo uma coisa para você. Se eu tiver certo, eu serei abençoado, porque estou fazendo segundo o que ele mandou. Se ele estiver certo, eu vou ser abençoado. E se ele estiver errado, mesmo assim eu serei abençoado, porque, louvado seja Deus, não estou me revelando. Aí eu citei para ele, eu digo, olha, vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que Samuel, mesmo Eli, não estava nos caminhos do Senhor. O Eli estava desviado dos caminhos do Senhor. Mas Samuel foi fiel e foi obediente, louvado seja Deus, até se tornar cabeça. Samuel nunca se levantou contra o seu líder. Samuel nunca se levantou contra, ou seja, de maneira nenhuma. Ele foi fiel. E quando passou um tempo, louvado seja Deus, Deus tirou o projeto, Deus tirou o plano que tinha para ali e coloca nas mãos de Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, bom é ser obediente, bom é permanecer. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto aqui, o Senhor diz assim, assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio a vós, para que possa comer, para que possa beber na mesa do meu reino, e assentais sobre o trono para julgar as 12 tribos. Mas isso tem de ter um preço. Deus, um dia você vai ser honrado por Deus, mas Deus quer que nós obedecemos. Né? O que diz no livro de Apocalipse? Ser fiel até a morte, dá-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus por isto. Seja fiel até a morte, darei-te a coroa da vida. Bendito seja o nome do Senhor. E é isso que nós precisamos. Pedir a Deus um coração humilde. Pedir a Deus um espírito humilde, de obediência, de temor. Glória a Deus. Saber o que Deus tem para nós. Louvado seja Deus. É de Deus, estou aqui. É de Deus. Amém por isso. Muitas vezes posso até pagar um preço. Muitas vezes podemos até passar por uma peneira. Mas se é de Deus, amém por isso. Glória a Deus. Tem o tempo de você se humilhar. Tem o tempo de você passar pelas provas. Mas tem o tempo também de você vencer as provas. Glória a Deus. Tem o tempo de você ser servo. Mas vai ter o tempo de você ser o Senhor. Tem o tempo de alguém ser aluno. Mas tem o tempo de alguém ser professor. Tem o tempo de alguém ser filho. Mas tem o tempo de alguém ser pai. Glória a Deus por isto. Louvado seja Deus. Tem o tempo de você pedir. Mas também tem o tempo de você mandar. Aleluia. Tem o tempo de você implorar, mas tem um tempo que você pode comprar. Então, irmãos, glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Louvado seja Deus. Seja paciente. Glória a Deus. Não procura. Deus não tem vereda na vida. Deus tem caminho. Deus não tem caminho curto. Deus tem caminho. Louvado seja Deus. Devemos ser obedientes a Deus. Devemos ser temente a Deus. Não queremos, ou seja, atropelar o reino de Deus. Não queremos atropelar, louvado seja Deus, aquilo que Deus tem para nós. Nós não somos criança para comer antes do tempo e pedir cru ou pedir a comida quente. Não, nós não somos assim. Nós somos servos do Senhor e sabemos esperar o nosso tempo certo. E é isso que o Senhor disse. Se nós permanecemos, ou seja, Ele diz, vós tende permanecido comigo nas minhas tentações. Permaneça com o Senhor. Se está sendo afligido, Jesus também foi afligido. Se está sendo tentado, Jesus também foi tentado. Se está sendo humilhado, Jesus também foi humilhado. Aleluia. Se está sendo mal compreendido, Jesus também foi mal compreendido. Se falam mal de você, falaram mal de Jesus também. Aleluia.
Louvado seja Deus. Se alguém te trair, estão te traindo, traíram, ou seja, Judas também traiu a Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Se alguém não acredita em você, a Bíblia diz que nem os da família de Cristo acreditava nele. Aí foi aquela frase, surgiu aquela frase que ele disse, que o profeta não tem honra na sua casa. Glória a Deus por isto. Então não te admira com o que está acontecendo. Se na tua casa tu passa por teste, e se ninguém, ou seja, dá atenção a ti, se ninguém ora para você, confia no Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Acredita no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Seja fiel. Quando eu preparei essa mensagem hoje à tarde, quando eu fui preparar às 3 horas da tarde, eu comecei a ler. Eu digo, meu pai, como é agora mesmo? Quando eu estava me preparando, eu, a pastor, eu digo, minha filha, eu não sei nem qual é o título que nós vamos botar, porque até agora o Espírito Santo ainda não falou no meu coração o que eu vou falar, mas Deus manda que eu pregue isso aqui. Agora mesmo, antes de entrar no altar, dizendo, eu não sei, mas orei a Deus, Pai, abra meu entendimento, meu espírito para me dar a palavra. O que eu vou falar, o que seja para falar, o que tem de falar, o que é necessário falar, mesmo que não seja aquilo que a pessoa quer ouvir, mas seja aquilo que ele precisa ouvir para a sua edificação. Então, meu amado irmão, louvado seja Deus, servir a Deus, aleluia. Muitas pessoas às vezes entram, não, eu quero ir para a igreja, eu quero servir, de repente ele abandona e vai embora, porque vê que é mandamento, é regras, é estatuto, louvado seja Deus. Eliane Ferreira, Deus abençoe. Então é isso que nós precisamos, glória a Deus, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Ainda, não, mas eu quero já dar ordem, eu quero, meu irmão, louvado seja Deus, até a criança para nascer tem um tempo. Se uma criança nascer fora do tempo, certamente vai viver a vida toda com problema. Ela tem de nascer no tempo, é 9 meses, ela não pode nascer antes. Se nascer antes, sempre as pessoas que nascem fora do tempo, as crianças, tem problema na memória. Então, nós queremos estar no tempo de Deus, aleluia, obedecer a Deus, aleluia, descansar no Senhor. Ah, mas eu sei, esse momento já é o momento de eu aparecer, já é o momento de eu botar a cara fora. Meu irmão, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos obedecer o Senhor. Na hora certa Ele vai te chamar. Na hora certa Ele vai te chamar. Glória a Deus, obedeça a Ele. O que tem para fazer, faça. O que tem para dizer, diga. O que tem para, se tiver algo para passar, para que seja exemplo para outras pessoas, assim, amém por isto. Muitas vezes as pessoas questionam. Uma vez eu encontrei uma certa pessoa, ele dizendo que não entendia Deus, porque Deus fez aquilo com Jó. Jó era inocente, certo, Jó era inocente, mas precisava de passar por aquilo, porque pela paciência de Jó e pelo sofrimento de Jó, ou seja, muitas pessoas hoje são edificadas, que estão passando por problema, que não passaram para o problema de Jó, a ponto de perder, louvado seja Deus, todos os seus filhos num dia, perder toda a sua riqueza, perder todos os seus camelos, aleluia, e depois, com o tempo depois, até a sua saúde perdeu, e quem ele achava que podia lhe apoiar, que era a sua mulher, um dia ela se levantou contra ele e mandou que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Nem da sua mulher ele teve uma palavra de ânimo, nem da sua própria esposa ele teve um amparo, nem da sua própria esposa ele foi apoiado e ele foi compreendido. Muitas vezes nós não somos compreendidos pelas pessoas e nós nos aborrecemos. Não, irmão, Jesus Cristo também não foi compreendido. Louvado seja Deus. Disseram que ele não era filho de Deus. Disseram que aquele evangelho ali não era certo. E o que ele falava era para se exaltar. Mesmo vendo os milagres, mesmo vendo os sinais, mesmo vendo os prodígios, mesmo vendo as pessoas ter visto, os cegos, Jesus dava vista aos cegos, os leprosos eram curados, eram purificados, os mortos eram ressuscitados, aleluia, louvado seja Deus, os perdão de pecado, ele perdoava instantaneamente, a pessoa vinha para ser curada, ele curava a pessoa e ainda dizia, vai embora, e agora teus pecados estão perdoados. Glória a Deus. Mesmo assim, ele não foi compreendido. Você pode fazer o que fizer. Você pode procurar ser o homem mais santo nesta terra. Mas sempre alguém não vai te entender. Mas sempre alguém não vai te compreender. Mas sempre alguém vai querer, ou seja, uma hora ou outra, ele vai te dar uma facada nas costas. Ele vai, ou seja, então, mano, mas o fiel de tudo isso, o bom de tudo isso, é o que disse Jesus Cristo. Vós sois o que tende permanecido comigo nas minhas tentações. Ele disse, foi vocês que passaram comigo
e não me abandonaram nas minhas tentações. Ele disse, eu passei por prova, eu passei por luta, e por esse mundo eu não fui compreendido. Ele disse, mas vocês permaneceram. O segredo da vida é permanecer. Aleluia. Seja paciente, louvado seja Deus. Aleluia. Não queira, louvado seja Deus, nunca desobedecer a Deus, mas seja temente ao Senhor. Continue nos caminhos do Senhor. Assim como louvado seja Deus. Maria Sampaio, Deus te abençoe, minha amiga. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, meu irmão, Deus seja louvado. É isso que nós precisamos. É isso que nós queremos. Louvado seja Deus. E mais uma vez eu te digo, Jesus Cristo não tem vereda, Jesus Cristo tem um caminho. Trilha pelo caminho de Deus. No reino de Deus não se corta fila, mais uma vez eu te digo. No reino de Deus não se entra dando jeitinho. Aleluia. No reino de Deus não tem gorjeta para chegar e eu vou estar aqui para você me colocar lá. Não. Louvado seja Deus. Espera. Seja paciente. Glória a Deus. Obedeça ao Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar. Glória, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo diz, pois vocês ficaram comigo e permaneceram comigo nas minhas tentações. Aí ele continua, pois assim como o Pai me confiou um reino, eu confio a vós. Amém? Quer receber um reino das mãos do Senhor? Louvado seja Deus, permaneça no Senhor. Quer receber um reino? Jesus diz, pois assim, louvado seja Deus, como o Pai me confiou um reino, eu confio um reino a vós. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Está no tempo, a minha assistente já começou a me olhar aqui, louvado seja Deus. Então, meu irmão, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Tá bom? Quer obedecer a Deus? Quer ficar firme em Deus? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Tudo tem o seu tempo. E vai chegar o teu tempo também, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta, glória a Deus, nesta noite. Pai poderoso, eu oro pela vida desta pessoa. Pai poderoso, eu oro pela vida desta mulher. Eu oro, meu Pai, por esta criatura, por esse homem, por esta mulher, que tem, meu Deus e meu Pai, passado por lutas, problemas, mas o segredo é permanecer. Mas o segredo, meu Pai, é permanecer. Nunca devemos desistir. Nunca devemos abandonar. Porque certa vez aqueles que abandonaram Jesus, quando ele pregou a palavras duras, mas não para condenar, mas para instruir, mas para a edificação deles, eles não entenderam a mensagem de Cristo. Eles não entenderam, eles não compreenderam a mensagem de Cristo. E a Bíblia diz, por isso, meu Pai, muitos deixaram, e Jesus disse, vós também não vão me deixar? E alguém disse, para onde é que vamos, Pai? Louvado seja Deus, tu tem a palavra da vida, é isto, Jesus. O Senhor tem a palavra da vida. Para onde é que nós vamos, meu Pai? O segredo é permanecer, o segredo é obedecer. O segredo, meu Pai, nós estamos, meu Pai, na dispensação de Deus, e esperando qual é o recado, qual é o próximo caminho, qual é o próximo mandamento que o Senhor tem, qual é a próxima ordem que vem do céu para nós, a nosso respeito, o que nós devemos fazer como soldado, ou seja, o Senhor está no comando, o Senhor é o grande general, e a Bíblia diz que Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor dos exércitos, que manda, que tem autoridade. Então nós, na qualidade de soldado, só esperamos as ordens do Senhor para que nós possamos executá-los. Então, Senhor, muito obrigado. Pai poderoso, nos dá um espírito, meu Pai, de mansidão, de obediência. Aleluia. Aquele espírito que Jesus Cristo recebeu, como diz lá no livro de Atos dos Apóstolos 10:38. E Jesus de Nazaré foi ungido, louvado seja Deus, com o Espírito Santo e com poder. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E andou fazendo os bem e curando a todos, porque Deus era com ele. Meu Deus e meu Pai, nos dê esse espírito de obediência, de temor, para fazer a tua obra e para continuar no reino de Deus. Nós te pedimos, Jesus, e nós te agradecemos. Pai, eu oro também para as pessoas que estão seu nome escrito nesse livro, meu Pai. Caderno de oração, aqui, meu Deus e meu Pai, é sinal de fé, é sinal de crença, de acreditar na oração. Eu oro, meu Pai, e abençoo todos eles em nome de Jesus. E também consagro esta água
Meu Pai, as pessoas que estão com um copo com água na sua casa, aonde estão, qualquer lugar que estejam, seja alcançado, meu Pai, a oração, consagrando a água, meu Pai, que está nesse copo, nessa vasilha, para que seja ungido. Declaro ungido, consagrado esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Beba esta água, graças a Deus. Muito obrigado. Louvado seja Deus. Eu quero só citar o nome de algumas pessoas que tiveram conosco ontem, né? Sempre a gente está citando, falando o nome de algumas pessoas que estão entrando aqui pelo Facebook, outros pelo YouTube. Mas às vezes nem dá para citar o nome de todo quem está pregando e não dá para parar para falar o nome. Mas eu quero mandar um alô especial para Mazé, né? Maria José Souza, minha filha, né? Deus abençoe. Moisés, ali da igreja do pastor Marinaldo, Deus abençoe. Pastor Adailson Paiva, né? Louvado seja Deus, sendo sentido a gente. Silvio de Guimarães, Deus abençoe. Eurismar Santo, né? Sempre está nos assistindo, Deus abençoe, louvado seja Deus, aleluia. Duvalina, né? Deus abençoe. Joel Monteiro também. Cláudio Normândia, Deus abençoe. Mairana, glória a Deus. Andréa, irmã Ramon, Deus abençoe. Francisca Marques, Sara Silva, Pastor Alain, aí do rádio, né? Homem do rádio, louvado seja Deus. E Francisco Oliveira, né? Toda a irmã Frasquinha, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, estamos terminando, muito obrigado, Deus abençoe. Você que entrou nesta live, eu oro a Deus, que Deus venha te abençoar ricamente. Muito obrigado pela tua preferência, faz tempo ligado, né? 10 horas da noite, nesta live. Eu só te peço que você divulgue o nosso trabalho, compartilhe esta live, né? É um trabalho de Deus, graças a Deus. Domingo, segunda-feira, nós vamos estar de volta, né? Estaremos aqui, graças a Deus por isto. Você também pode entrar lá pelo telefone lá dos 7 minutos com Deus. Eu já tenho falado, mas você que está entrando agora pela primeira vez, você pode entrar em contato conosco, que esse telefone da live 7 minutos com Deus, é o 95995 680754. Esse telefone, né? Nós atendemos só para live, oração, aconselhamento e tal, você já sabe. Glória a Deus por isto. Daqui a pouco eu estarei orando na madrugada pelo aquele grupo que nós temos um grupo de oração onde estaremos sempre orando, louvado seja Deus. E toda meia nós estamos, ou seja, na hora da prece poderosa, 12 horas, louvado seja o nome do Senhor. Então, muito obrigado pela tua audiência, fica com Deus, glória a Deus, me abençoa, ora pelo meu ministério, o ministério da pastora Regina, que Deus abençoe. Domingo eu faço convite para que você esteja conosco ali na igreja Pentecostal do Filho de Deus, na Rua Itaúna 8029, no bairro Piauí. Culto de domingo às 7 horas da noite, é o culto da família. Tá bom? Deus abençoe, fique na paz e até segunda-feira, se o Senhor assim nos permitir. Graças a Deus por isso. Aleluia, louvado